Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Justiça, segunda edição. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar um recurso de 2 empresários de Santa Catarina que foram denunciados por não terem recolhido o ICMS entre 2008 e 2010. O plenário deve definir se esse não recolhimento pode ser considerado crime. E você vai ver também. Ministério Público Federal entra com ação na Justiça por falta de atendimento a crianças com microcefalia no Ceará. Omitir informações e usar dados falsos para fechar o seguro do carro podem levar ao cancelamento da cobertura. Mentiu para a seguradora, ele terá automaticamente o sinistro negado. STJ adota normas para facilitar a atuação no tribunal de advogados com deficiência. Se você for pegar a legislação do mundo para a pessoa com deficiência, não existe no mundo uma legislação tão vasta quanto a brasileira. O plenário do Supremo Tribunal Federal discute se é possível punir criminalmente quem deixa de recolher o ICMS. Até o momento, 3 ministros votaram. Repórter Carla Luciana acompanhou a sessão e tem os detalhes. Oi, Carla, boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Justiça. Exatamente isso. 3 ministros até o momento já votaram. O placar está em 2-1. E olha só, a grande discussão aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, neste caso, é justamente saber se quem deixa de recolher o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, se esse não recolhimento pode aí ser considerado crime. Esse caso tem a ver com 2 empresários de Santa Catarina que deixaram de recolher esse ICMS. Lá no estado, o Ministério Público, então, denunciou os 2 e aí, na Justiça de primeiro grau, a ação penal não foi para frente. Só que aí o Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu dar seguimento a essa ação penal. Bom, as defesas dos 2 empresários, então, recorreram. O caso chegou a ser analisado no Superior Tribunal de Justiça e depois chegou aqui ao plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator deste caso. Ele disse que essa era uma questão complexa, inclusive realizou uma audiência pública aqui no Supremo em março deste ano. E aí, então, o caso agora veio a julgamento, foi pautado no plenário e hoje nós tivemos o início deste caso. Vamos ver, então, como começou na reportagem. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é um tributo presente no nosso dia a dia. Ele é pago quando compramos eletrodomésticos, alimentos e até na hora de contratar serviços. Os empresários devem recolher esse imposto e repassá-lo ao fisco. Mas quando isso não acontece, o comerciante comete um crime? A discussão chegou hoje ao Supremo. Advogados, a Defensoria Pública Catarinense e a Procuradoria-Geral da República defenderam que não. Se ele não paga, o efeito sobre o chamado contribuinte, de fato, é zero. É zero. Ele é que será cobrado, ele é que será penalizado. Ou seja, a relação, na verdade, é entre ele e o fisco. O contribuinte for discutir um débito fiscal de ICMS em juízo, se ele perde a demanda, ele sai do processo não só como devedor, mas também como um criminoso. O STF julga um pedido de 2 empresários de Santa Catarina que deixaram de recolher o ICMS entre 2008 e 2010 e passaram a responder ação penal no Tribunal de Justiça do Estado. Para o Ministério Público catarinense, os sócios se apropriaram desses valores e, por isso, deveriam ser penalizados criminalmente. Nós não estamos diante da criminalização do mero inadimplemento, mas sim da conduta do agente que se apropria de valor que está embutido no preço da operação e não repassa a quem de direito, no caso, ao Estado. E a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também acompanhou a sessão de hoje. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Inadimplemento ou apropriação indébita tributária? Essa discussão, né? Essa é a grande discussão que o plenário deve estabelecer nesse recurso em habeas corpus que questiona essa decisão do STJ, que determinou que a ação penal prosseguisse lá em primeira instância no tribunal de origem. Mas a grande questão aqui é o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator desse recurso. Para ele, é preciso que, para se definir se esse contribuinte, esse empresário, efetivamente deixou de recolher o tributo de uma forma voluntária ou proposital,
isso deve ter um processo penal em andamento para que se apure se efetivamente houve o dolo, a vontade contumaz de não repassar aquele ICMS recolhido ao erário, ao fisco ou à fazenda pública. Então, essa distinção entre o não recolhimento aos cofres públicos ser um mero inadimplemento, houve uma declaração, mas não houve esse simples pagamento, que deveria ser resolvido, então, na esfera civil, ou se efetivamente o empresário deixou de recolher porque poderia estar praticando preços predatórios que poderiam prejudicar a livre concorrência, que é um dos princípios pilares da ordem econômica aqui no Brasil, ou, de alguma certa forma, ele tem que provar, por exemplo, que deixou de recolher por uma situação fiscal da própria empresa. O ministro Luiz Roberto Barroso até deu um exemplo bastante elucidador. Ele pode afastar o dolo dizendo que a situação financeira da sua empresa estava tão crítica que ele teve que optar entre pagar o tributo e pagar os salários dos funcionários naquele mês. Então, para que isso seja verificado, se é um mero inadimplemento ou se efetivamente houve uma apropriação indébita tributária, é preciso que o processo penal prossiga, ou seja, aquela ação penal, aquela denúncia que foi proposta lá na primeira instância, virou ação penal, mas que foi arquivada pelo juízo de primeiro grau por entender que se tratava de uma conduta atípica, que não era uma conduta criminosa, não se subsumia ao dispositivo da lei que define quais são os crimes de natureza tributária, é preciso que esse processo volte a tramitar para verificar que tipo de contribuinte são esses que são os recorrentes agora nesse recurso que está sendo julgado aqui no Supremo. Nesse mesmo sentido, para se proceder à continuidade do julgamento ou dessa ação penal, votou o ministro Alexandre de Moraes, que acabou concordando em totum com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Apenas divergiu hoje pedindo para antecipar o voto o ministro Gilmar Mendes, entendendo que também seria uma conduta atípica, um posicionamento também que foi defendido da tribuna pelo Procurador-Geral da República, hoje representado pelo Vice-Procurador-Geral da República, no sentido da atipicidade, que essa conduta não seria criminosa. Mas 2 votos proferidos no sentido de prosseguir a ação, 1 voto apenas para manter o arquivamento da ação penal, julgamento que continua amanhã e vamos acompanhar no direto do plenário. Muito bem, obrigado, Karina. O Superior Tribunal de Justiça decide que, havendo 2 decisões judiciais sobre o mesmo tema com entendimentos divergentes, deve prevalecer decisão que transitou em julgado por último. Decisão Corte Especial. O relator, ministro Og Fernandes, destacou que há no STJ o entendimento de que a sentença transitada em julgado por último implica a negativa de todo o conteúdo decidido no processo anterior. De acordo com o voto do relator, que foi seguido pela maioria dos ministros, deve-se privilegiar a coisa julgada, que foi formada por último, enquanto ela não for desconstituída por ação rescisória. A proposta da União de transferir os trabalhos de identificação das ossadas do cemitério de Perus, em São Paulo, para o Instituto de Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal, em Brasília, foi rejeitada em audiência de conciliação pelo Gabinete da Conciliação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Atualmente, os trabalhos são realizados por uma equipe técnica formada por peritos do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, além de especialistas rotativos e consultores sob orientação do coordenador científico da instituição, Samuel Ferreira. Em 1990, o local, que ficou conhecido como Vala Clandestina de Perus, no cemitério Dom Bosco, zona norte de São Paulo, foram encontradas mais de 1000 ossadas, que podem ser de desaparecidos políticos, vítimas da ditadura militar. Por falta de atendimento a crianças com microcefalia, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra a União, o Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza. Parentes e familiares de crianças com microcefalia denunciaram ao Ministério Público Federal a falta de atendimento apropriado nos hospitais de Fortaleza. Ao fiscalizar as unidades, o MPF constatou que faltam produtos básicos para o tratamento, como medicamentos e equipamentos de mobilidade. Diante da situação, o Ministério Público Federal entrou com um processo na Justiça contra a União, o governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza. Na ação, o MPF pede que seja aplicada multa diária aos 3 governos, caso eles não adotem medidas urgentes para resolver o problema. Até agora, foram registrados 170 casos de microcefalia em decorrência do Zika vírus no Ceará, sendo 42 deles em Fortaleza. A seguir, omitir informações e usar dados falsos para fechar o seguro do carro podem levar ao cancelamento da cobertura.
tenha igualdade, sem diferenças, por questão de classe, por questão de etnia, por questão de respeito. Por determinação da Justiça, a Polícia Federal realizou hoje uma operação para investigar uma associação criminosa que seria responsável por fraudes e desvios de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha durante as eleições de 2018. Os policiais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão em Roraima, Boa Vista. Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início após constatação de desvios de recursos destinados a candidaturas femininas aos cargos de deputado federal ou estadual. Ainda de acordo com a polícia, o grupo usava candidatas laranjas para obtenção do dinheiro. Elas teriam recebido valores entre 20 vezes mais altos que a média brasileira. Os principais crimes investigados são participação em associação criminosa, falsidade ideológica eleitoral e apropriação de valores do financiamento eleitoral. As penas desses crimes somadas podem chegar a 14 anos de prisão. Omitir informações e usar dados falsos para fechar o seguro do carro podem levar ao cancelamento da cobertura. Isso porque o contrato é firmado na boa-fé. Esse princípio jurídico presume que as pessoas agem com lealdade na realização dos negócios. Muitos motoristas não abrem mão. Eu acho muito importante ter seguro de carro, tanto para a batida, tanto para o nosso carro quanto para os terceiros e para quando a gente deixa o carro em algum lugar, para caso aconteça alguma coisa. Tem que ter seguro no carro porque qualquer acidente, qualquer situação que possa ocorrer, né? Eu acredito que é um prejuízo menor, né? Apesar de tudo, dependendo da situação, né? Eu, como Uber, me preocupo com a segurança, o carro é segurado, seguro total para passageiro, motorista. Garantir que não vai perder o valor investido no carro é o principal motivo para a contratação de um seguro. Mas na hora de fechar negócio, é importante não omitir nem mentir sobre nenhuma informação para pagar mais barato na apólice. Esse advogado explica que qualquer informação falsa anula o contrato, porque o que vale é o princípio jurídico da boa-fé. Ele não pode, na expectativa, como sempre dizemos aí no nosso dia a dia, tentar a lei do Gerson, dar um jeitinho. Omitiu, mentiu para a seguradora, ele terá automaticamente o sinistro negado pela companhia seguradora. Tudo isso deve ficar claro no contrato do seguro. As principais regras são estar com habilitação e licenciamento em dia, citar na apólice todas as pessoas que vão dirigir o veículo, sempre respeitar as leis de trânsito, principalmente não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir, e informar se o carro é de uso particular ou para transporte de passageiros e cargas. A gente tem o questionário, ele respondeu conforme ele quis, mas a gente deixa bem claro dizendo que, às vezes, fazer de uma maneira errada, depois a seguradora pode se negar a pagar o sinistro, alguma coisa que houver, por conta de ter um perfil errado. O Ministério Público Federal promoveu um seminário para discutir medidas de enfrentamento ao chamado crime do colarinho branco. Na mesa, membros do Ministério Público Federal e do Judiciário reunidos para debater temas como o fechamento de acordos de leniência e de colaboração premiada, além de meios para inibir a corrupção no Brasil. Durante a abertura do seminário, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, anunciou a criação da Unidade Anticorrupção, que tem como um dos objetivos oferecer para os agentes de fiscalização ferramentas para combater o crime que mais lesa os cofres públicos no Brasil. Com essas medidas, desses 70 dias que estamos evitando esforços, nós buscamos robustecer, ou, numa linguagem mais moderna, conferir musculatura a todos os colegas que estão empenhados nas operações e nas forças-tarefas. Um estudo feito pela Organização Transparência Internacional mostrou que, em 2018, o Brasil caiu 9 posições no ranking de países menos corruptos do mundo. Das 180 nações analisadas, o país ficou na posição 105. Esse é o pior resultado desde 2012. O Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, participou do encerramento da visita técnica do CNJ às unidades da Justiça de Mato Grosso. Durante a cerimônia, no plenário principal do TJ, foram apresentadas algumas das diversas boas práticas implementadas pelo Judiciário Estadual.
nós temos aqui vários programas na área da saúde, na área do juizado, na área da família, na área dos precatórios. É o judiciário contribuindo para uma justiça rápida, efetiva, que contribui no sentido do desenvolvimento, do crescimento. Nós tivemos a oportunidade hoje de mostrar ao Corregedor Nacional as boas práticas que temos. Já ficou tratado com ele de nós mandarmos todas essas para o CNJ analisar e, quem sabe, de ser difundida para o Brasil inteiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também aproveitou o evento aqui para falar das obras em andamento que vão contribuir para atender ainda melhor o cidadão. A exemplo do Fórum da Capital, que passará a ter uma fachada nova e mais climatização. A centralização dos juizados especiais de Cuiabá, que passarão a ter uma sede única. E o novo Fórum de Várzea Grande. Todas elas estão previstas para serem entregues até o final da atual gestão. A seguir, a STJ adota normas para facilitar a atuação no tribunal de advogados com deficiência. Justiça é garantir que todas as pessoas sejam respeitadas e tenham dignidade. As pessoas com deficiência representam 1/4 da população brasileira, o que corresponde a quase 50 milhões de pessoas, mas apenas 1% ocupa o mercado de trabalho. Para tentar mudar esse cenário, a Justiça do Trabalho criou a Política Judiciária Nacional para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Digita, anota, atende o telefone, fala com o cliente. Tudo isso faz parte da rotina diária da Fernanda. Ela trabalha nessa empresa como recepcionista há 8 anos. Possui má formação congênita no braço esquerdo, por isso foi contratada pela cota de pessoas com deficiência. Apesar de estar no mercado de trabalho, Fernanda não atua na área de logística, em que é formada e pós-graduada. Sobre o preconceito, ela conta que nunca se sentiu inferior a ninguém, graças à criação que recebeu dos pais. Eles sempre me deixaram brincar. Com 6 anos de idade, eu puxei uma cadeira e fui tentar lavar as louças. Então, minha mãe me deixou à vontade. Então, na minha casa, somos em 4 irmãos e nunca teve nada disso. Eles me criaram muito assim, iguais todos. Sérgio é gestor de recursos humanos da empresa em que Fernanda trabalha. Ele conta que muitas vezes o percentual de 4% de contratação de pessoas com deficiência determinado em lei é superado. Um comitê foi criado para promover a adaptação dos recém-chegados. O Comitê de Inclusão, que é formado por colaboradores de diversas áreas, tem o cuidado, então, de fazer toda a adaptação dessas pessoas dentro da empresa, trazer conscientização, palestras, não só para os PCDs, não só PCDs, mas todas as minorias. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Brasil há 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso equivale a praticamente 1/4 da população do país. Apenas 1% está no mercado de trabalho, o que demonstra a falta de cumprimento da lei que estabelece o quantitativo de contratações de pessoas com deficiência nas empresas. O artigo 93 da Lei 8.213 de 1991 determina que empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência na seguinte proporção: até 200 empregados, 2%, de 201 a 500 empregados, 3%, de 501 a 1.000, 4%. E de 1.001 empregados em diante, 5%. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou recentemente um pedido de providências que institui a Política Judiciária Nacional para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A proposta é inspirada na Resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça, que busca a adequação das atividades do Poder Judiciário aos direitos das pessoas com deficiência, consagrados no direito internacional e na legislação brasileira. Está numa fase de elaboração de regulamentação e definição da comissão que irá atuar nesse estudo, efetivamente. E a ideia é isso, é trazer estudos e ações para tentar mudar esse dado.
E o Superior Tribunal de Justiça adotou normas para facilitar a atuação no tribunal de advogados com deficiência. Acessibilidade é mais do que vencer barreiras físicas. Então é cultural, o país tem que investir na cultura, mostrar que o deficiente é tão igual quanto o dito normal, só que tem a sua limitação. É isso o que a Instrução Normativa 19 de 2019 do STJ coloca em prática. A Lei Brasileira de Inclusão obriga todo órgão público a ter pelo menos uma entrada acessível. O STJ tem duas, uma pronta e outra em construção. A nova Sala dos Advogados nasceu com este conceito. É possível peticionar e fazer reuniões sem obstáculos para a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. Há melhorias em todo o STJ. Elevadores com informações em braille, catracas eletrônicas no lugar das antigas roletas, carrinhos elétricos recém-comprados e, claro, rampas de acesso. A gente pensa acessibilidade só para a pessoa com deficiência. Digamos que eu quebrei meu pé, sou advogada e eu preciso fazer uma sustentação oral. O fato de eu ter a tribuna mais baixa possibilita que eu possa fazer a sustentação oral de forma mais confortável. Se eu sou uma pessoa idosa, não sou uma pessoa com deficiência, mas sou uma pessoa idosa, aquele local mais baixo possibilita também. O STJ já vem realizando mudanças em benefício de servidores, colaboradores e público externo, mas essa nova instrução normativa tem foco nos advogados. Ela inclui ações já realizadas e outras adaptações previstas para 2020. Nas salas de julgamento, por exemplo, a sustentação oral já pode ser feita tanto em pé quanto sentado, com auxílio de um computador com suporte articulado que se adapta à posição do advogado. Para quem vem assistir às sessões, também haverá mais acessibilidade, com segurança e autonomia. O que a gente está buscando fazer com a instrução normativa é gerar igualdade de oportunidade para todos. A partir de agora, o advogado informa pela internet o tipo de deficiência e o auxílio que será necessário no dia do julgamento. Adequações como essa fazem do Tribunal da Cidadania um exemplo a ser seguido pelo judiciário no Brasil inteiro. As medidas concretizam as determinações da Constituição, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da Lei Brasileira de Inclusão e da Resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça. Uma ampla legislação que foi debatida recentemente em um encontro nacional sobre o tema no STJ. Na ocasião, a presidente da Comissão de Acessibilidade do Tribunal, ministra Nancy Andrighi, mostrou que não bastam boas ideias. É preciso ter atitude. Cerca de 45 milhões de pessoas neste país apresenta algum tipo de deficiência. 1.000 advogados cegos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E diante dessa realidade, nós devemos nos perguntar: qual é o percentual desse contingente de pessoas que ainda se encontra à margem da sociedade, sem o acesso ideal à justiça, à educação, ao emprego, ao consumo, à cultura e aos serviços públicos? Se você for pegar a legislação do mundo para a pessoa com deficiência, não existe no mundo uma legislação tão vasta quanto a brasileira. Ótimas mudanças. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. Vamos começar com uma notícia do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional do Trabalho determinou o bloqueio de todas as contas da Prefeitura para pagar salários atrasados da saúde. A restrição começou a valer às 5h03 da tarde de hoje. Mais de 5.000 agentes de saúde estão com salários atrasados. Ainda no Rio de Janeiro, a Justiça determinou o bloqueio da premiação do Vasco no Campeonato Brasileiro por Dívida Fiscal. O valor do prêmio passa dos 14 milhões, mas o valor da dívida com o fisco é ainda maior. Chega a 22 milhões e é referente ao não repasse à Receita Federal de valores retidos dos salários de funcionários e atletas do clube.
E a Justiça Federal do Distrito Federal determina que a Polícia Rodoviária Federal volte a usar radares móveis em rodovias. A decisão derruba ordem do governo que havia suspendido o uso dos aparelhos. A Justiça deu o prazo de 72 horas para restabelecer a fiscalização com os radares estáticos, móveis e portáteis nas rodovias federais. O Giro fica por aqui, você em casa já sabe, mas eu sempre estou aqui para te lembrar. Quer rever essas e outras notícias? É só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça também termina aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente reforça o convite para você. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 61992606116. Tenha uma ótima noite. Até amanhã.